Amanda.com. Olá pessoal, meu nome é Sayonara Rayane, eu sou membro BTQ no setor de Gestão do Conhecimento e sou engenheira química recém-formada pela Universidade Potiguar aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui neste podcast com vocês para dar continuidade à temática das ferramentas de qualidade. Este é o segundo podcast de uma série de podcasts sobre esse tema e hoje eu irei destacar para vocês o benchmarking. Falarei sobre o que é essa ferramenta, os seus tipos e o seu método de desenvolvimento. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de lembrar vocês que os nossos podcasts eles saem semanalmente e eles estão disponíveis em diversas plataformas digitais. Por isso, escolha sua plataforma favorita e venha curtir o nosso conteúdo. Além disso, para vocês ficarem sempre antenados conosco, sigam as nossas redes sociais, @BTQ no Instagram, o canal BTQ no YouTube, o nosso LinkedIn e Facebook, e agora nós estamos com exclusividade no Telegram. Então, se você tem esse aplicativo, entra lá no nosso grupo, tá bom? O link do grupo está na bio do nosso Instagram. Bora começar? Bom, pessoal, para eu dar início, eu preciso contextualizar um pouco para vocês do que já foi dito com relação às ferramentas de qualidade. No primeiro podcast sobre as ferramentas de qualidade, eu deixei aqui para vocês a importância delas e falei sobre o brainstorming. Inclusive, se vocês ainda não ouviram esses podcasts, corram lá para ouvir para vocês entenderem como a gente chegou até aqui, tá bom? Então, como eu disse, vou falar para vocês hoje sobre o benchmark e nada mais justo do que a gente começar definindo essa ferramenta, né? Então vamos lá. O benchmark ele é uma análise estratégica bem aprofundada das melhores práticas que são utilizadas por empresas de um determinado setor. Esse termo ele vem da palavra inglesa benchmark, que significa referência e é uma ferramenta de gestão essencial para o aprimoramento de processos, de produtos e também de serviços. O benchmark ele surgiu com uma necessidade de informações e com o desejo de aprender depressa, ou seja, na necessidade de corrigir algum problema empresarial. Ele acaba se baseando na comparação, né? Seja no mundo dos negócios, seja no mundo dos esportes, na parte de produção cultural. A comparação ela é a base para a avaliação de qualquer valor daquilo que a gente cria ou daquilo que a gente faz, ou seja, é algo quase que natural. Então, quando a gente entra no universo da competição entre empresas, o benchmark ele acaba se tornando uma ferramenta valiosa que responde àquela velha questão que todos nós fazemos, né? Como estou me saindo em relação à concorrência? Diante disso, essa ferramenta trata de uma análise aprofundada das empresas que são referência no mercado e visam a otimização dos resultados de um negócio ou de uma determinada marca. As pessoas têm uma visão de que essa ferramenta ela é utilizada para copiar ideias, porém não se preocupem que não tem nada de errado em fazer um benchmarking. É preciso desconstruir essa ideia de que o benchmarking ele rouba ideias, né? Porque na verdade isso não acontece. Na realidade, ele oferece a possibilidade de conhecer outras ideias e adaptar detalhes que o empresário julgue relevante para a sua empresa, levando para a empresa dele a oportunidade de crescer e se destacar. Então, de fato, esse aprimoramento não é roubar nenhuma ideia, é simplesmente julgar o que é necessário para a sua empresa e ajustá-la. Tendo apresentado então o conceito dessa ferramenta, vamos adentrar agora nos tipos de benchmarking que podem ser variados. Eles se dividem em algumas etapas que juntas podem trazer uma análise mais efetiva. Por isso, muitas características moldam o benchmarking. Então, eu vou fazer uma breve descrição de algumas dessas etapas para que vocês compreendam melhor. Para iniciar, nós temos o benchmark competitivo, que o foco dele é a análise aprofundada das técnicas utilizadas pela concorrência na intenção de superar essas técnicas. É uma área delicada porque as empresas concorrentes elas defendem e escondem as práticas que as levam ao sucesso, o que acaba tornando esse tipo de benchmarking um pouco difícil. Porém, ele continua sendo bem visto e utilizado no meio dessa ferramenta. O segundo é o benchmark genérico. Nesse método, as empresas participantes têm a função ou processos empresariais semelhantes, independente das diferenças que as empresas possuam. Um desses processos pode ser, por exemplo, a análise desde a entrada de um pedido na indústria até a entrega do produto ao cliente. Esse tipo de benchmark requer uma conceituação um pouco mais ampla e complexa de um processo analisado, porque ele tem o potencial de revelar as melhores das melhores práticas a serem utilizadas em uma empresa.
O benchmark funcional, pontuado aqui como o terceiro, é a forma mais utilizada, pois não há necessidade de comparar-se com o concorrente de forma direta. As empresas investigadas, geralmente elas são de ramos distintos, que adotam técnicas interessantes em atividades específicas que podem ser colocadas em prática na empresa do investigador, como, por exemplo, a parte de embalagem, a parte de faturamento, de controle de estoque, entre outros. Esse processo pode ser altamente produtivo, pois possibilita que a troca de informações se dê de uma maneira mais fácil, né, entre essas empresas, não tendo problemas com a confiabilidade das informações, porque as empresas que estão envolvidas, elas não disputam o mesmo mercado, não tem essa concorrência direta. Por último, nós temos o benchmark interno, que é tomar como referência as práticas e processos de outros setores dentro da própria empresa e tentar apropriá-los ou melhorá-los para outros setores. No âmbito interno, o benchmark favorece a própria empresa, uma vez que não precisa ter custos com pesquisas externas e é um processo bem mais fácil de ser executado porque está lidando com a sua própria empresa. Agora que já sabemos disso tudo com relação a esses tipos de benchmarking, para finalizar esse podcast de hoje, eu vou falar para vocês quais são as etapas de implementação de um benchmarking, no caso, quais são os métodos de desenvolvimento dessa ferramenta. São elas: a análise interna, que seria uma avaliação minuciosa dos processos internos e práticas empresariais. É preciso entender primeiro quem nós somos como empresa, no caso, né? Para compreender como é possível melhorar. A segunda é identificar as empresas de excelência, fazer uma pesquisa inicial para poder conhecer os grandes players do mercado. Definir métodos e estratégias para a captura de dados, para assim saber como o segredo dessas grandes empresas chegará até a sua organização. Também fazer a parte de parcerias e convênios é algo que pode ser uma saída muito boa para quem está buscando esse aprimoramento na sua empresa. A análise do mercado também é uma etapa fundamental. Conhecer as melhores práticas da concorrência dentro do que precisa ser melhorado para a sua empresa. A identificação de lacunas de desempenho, que seriam as etapas de comparação propriamente dita, no caso, identificar quais seriam os gargalos da sua empresa. Depois, fazer uma projeção de níveis de desempenho futuro para o fechamento dessas lacunas que foram identificadas, ou seja, quais as metas para a melhoria dos processos e qual o prazo de alcance para aquilo acontecer. Também fazer a implementação de ações específicas de adaptação e, por fim, a retroação, que seria uma reavaliação contínua, sempre tomando por base os melhores do momento, que seriam as melhores empresas do mercado, do seu ramo e de ramos distintos. Gostou do conteúdo de hoje? Espero que sim. O nosso podcast chegou ao fim, mas esse foi mais um podcast sobre as ferramentas de qualidade. Hoje eu falei sobre o benchmarking e em breve estará saindo outro podcast com uma nova temática. Nele eu discutirei com vocês sobre os 5S. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem todos os nossos podcasts. Eu encerro por aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, algum feedback ou informação que vocês queiram nos dar sobre os nossos conteúdos, basta falar conosco nas nossas redes sociais que nós iremos responder vocês. No mais é isso, pessoal. Obrigada a você que ficou até aqui. Nos encontramos no próximo podcast. Até lá! Tá.